Obrigada, Maia. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Plateia, vocês participantes, vocês mesa. Então, acho que o Maia já se antecipou, né? Já falou aqui qual que é o nosso tema. A gente vai falar sobre mulheres e tecnologia, falando, sobretudo, dessa experiência que foi o aplicativo, o site, né, portal, o Mulher.rio. Então, a gente vai começar... Queria começar, eu tenho a mini bio de vocês, mas eu acho que fica mais interessante que vocês se apresentem e que vocês... que vocês contem um pouquinho da importância do papel de vocês ou da área de vocês na construção do Mulher.rio. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Como o Gustavo apresentou, meu nome é Maria Eduarda Couto, também conhecida como Duda. Acho que meu apelido já ficou a parte mais formal de mim. Hoje eu sou chefe de inteligência e dados da Civitas, que é uma central recente criada nessa gestão da prefeitura para pensar o papel do município na segurança pública dialogando com a tecnologia. Então a ideia, e aí eu sempre falo isso, acho que já virou minha frase registrada, às vezes o João imita, que eu sempre falo que a prefeitura é a porta da rua, onde tem um contato mais próximo com o cidadão e produz muita informação. E muitas vezes a gente não usava essa informação para pensar a segurança pública e para construir tecnologia, porque a gente existe no Brasil ainda essa ideia que segurança se discute no Estado, não se discute no município. Então a gente faz essa central para pensar o papel da segurança e pensar que o município ele tem uma capacidade gigante de permear a vida das pessoas e trazer soluções que vão melhorar a percepção de segurança e, concretamente, a vida delas. Então, Mulher.rio surge também dessa demanda, que é uma demanda que é muito cara, não só no Brasil, mas eu acho que no mundo, a Joyce vai falar um pouco melhor, a questão da violência contra a mulher, e pensar como a gente pode unir dados, tecnologia, para proteger essa mulher. Então, também não vou dar muito spoiler sobre a discussão que vai ser vista, mas esse é mais ou menos o meu papel e a importância das Civitas nesse diálogo com a Secretaria da Mulher e com a IPLAN. Um bom dia para todas e todos. Meu nome é Joyce Trindade. Estou como secretária de Políticas e Promoção da Mulher na cidade do Rio de Janeiro, o qual tem muito orgulho e atualmente, Lara, é a maior secretaria de mulheres de todo o Brasil em âmbito de orçamento, em âmbito de estrutura. E quem quiser conhecer um pouco mais das políticas de mulheres, inclusive, convido a nos visitar e, enfim, trocar um pouco de experiência, que tem sido bem bacana essa construção. Estou no 5º ano dessa gestão, ao lado do prefeito também, Eduardo Paes, que adora apostar em juventudes, como vocês podem ver aqui nessa composição dessa mesa. E, para além disso, também sou vereadora eleita nas últimas eleições na cidade do Rio de Janeiro, uma das 10 mais votadas do Rio, do qual tenho muito orgulho de reforçar, dado que ainda sabemos, né, que a política institucional muitas das vezes exclui a participação de mulheres, especialmente mulheres negras. Então, é um outro ambiente que eu estou aí lutando, persistindo. Então, eu fico entre a Câmara de Vereadores, fico na Prefeitura, dando esses pulos e representando as políticas para as mulheres. E depois a gente traz um pouco mais de debate sobre como a gente tem enfrentado a violência, que eu acho que é o grande tema do dia de hoje. E também sou gestora pública, do qual eu amo criar política pública desde que eu sou garotinha, que eu conheci o Gustavo, o Paulo e todo mundo do Colab também. Então, acho que é um pouquinho disso. Obrigada. Oi. Alô. Eu sou o João Carabeta. Boa tarde, bom dia a todos e todas. Eu sou hoje presidente da empresa de tecnologia da Prefeitura. Gestão passada eu era chefe do escritório de dados. E meu papel na prefeitura era realizar os sonhos tecnológicos, tanto do prefeito quanto dos secretários. Então, eu entro aqui muito nessa história para conseguir chegar do outro lado com esse aplicativo e conseguir atingir as pessoas que a gente precisa atingir da maneira mais eficiente possível. Enfim, hoje o papo vai ser interessante. Obrigada, João. Um pouco ambicioso, né, esse papel de realizar os sonhos de prefeitos. É uma pequena responsabilidade aqui. A gente tem algumas pessoas de tecnologia do Colab assistindo aqui na mesa, que elas também têm que realizar muitos sonhos. Acho que, de fato, é bem desafiador. Joyce, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Assim, eu acho que
Duda, você fez uma pontuação que é interessante, que é essa... Acho que a primeira coisa que me vem à mente quando a gente fala de segurança pública é taxa de criminalidade no sentido de furtos, roubos, homicídios e afins. Mas eu acho que a gente está falando de uma pauta que é mais transversal, né? Ela relaciona a segurança e proteção às mulheres. Joyce, eu queria entender como é que foi o ponto de partida, como vocês começaram a estruturar essa conversa e chegaram até o Mulher.Rio. Perfeito. Eu acho que é importante a gente reforçar, né, o quanto que o enfrentamento à violência contra a mulher é um tema totalmente vinculado à pauta da segurança pública. E é um desafio do qual eu acho que o Brasil ainda não encarou efetivamente falando. O maior número de mortes de mulheres não é na rua, é dentro de casa. O maior número de violência sexual, abuso infantil, não é na rua, é dentro de casa. Então a gente precisa começar a ter essa percepção que os lares brasileiros, em muitas das vezes, é um ambiente violento para muitas famílias desde o início da sua vida. Então, é claro que a segurança pública ela tem que ser debatida em diferentes âmbitos, mas quando a gente fala sobre enfrentar a violência de gênero, é também um dos temas estruturais nessa discussão. E aí eu tenho a sorte de ter 2 amigos que também debatem não só a segurança pública, mas também a tecnologia. E aí, nessa construção, né, eu queria até trazer uns dados iniciais também, que no nosso país a gente tem uma taxa de feminicídio assustadora. A cada 6 horas nós perdemos uma mulher para o feminicídio, que é essa morte, né, trágica dentro de casa, cometida por alguém que diz que a ama, e geralmente é o companheiro, o namorado, ou pessoas dentro do seu ambiente familiar. E para além disso, quando a gente vai ver também a taxa da consequência dessa violência, na cidade do Rio de Janeiro, a cada 1 hora, uma mulher tenta a automutilação ou suicídio devido às consequências da violência de gênero, ou seja, as consequências psicológicas, sociais, a vergonha, o constrangimento e tantos outros desafios que vão ser cometidos. Então, sendo aqui a gente tem gestores homens e gestoras mulheres, eu acho que é importante a gente reforçar essa luta, porque eu sempre coloco, né, que eu, enquanto mulher, estou lutando para acabar com algo que me atinge. E os homens, enquanto aliados da temática, devem lutar, porque, infelizmente, os parceiros de vocês são quem, muitas das vezes, nos agride. E aí, nessa construção, nós temos também um desafio que é como eu busco ajuda. É o grande ponto, né? Por exemplo, estou no transporte público, sofri um assédio sexual, uma importunação sexual no ônibus, no trem, no metrô, e não sei o que fazer posterior. É a grande dúvida diária. É uma das violências mais comuns que nós, mulheres, passamos. Ou então, né, eu estou com medo, não sei o que fazer, não sei necessariamente que tipo de violência é, porque eu não tenho uma marca física no meu rosto. Eu não tenho um beliscão, ele não cometeu uma violência física, mas eu sei que ele é violento. O que eu faço e que nome se dá para isso? Então, novamente, a violência, né, psicológica, a violência moral e tantas outras formas. Então, ali nesse nosso site, o nosso grande desafio que a gente construiu junto foi como a gente facilita essa linguagem, como a gente traz de uma forma emocional e menos técnica, como a gente traz para essa mulher as saídas pontuais e estratégicas. E, é claro, o mais perto da casa dela, que é um pouco do que a Duda e o João vão colocar para a gente. Mas eu acho que a nossa dor, Lara, sempre foi nisso. A mulher, ou também alguém que deseja ajudar alguma mulher, para ele ou ela poder ali trazer as informações, qual o lugar mais prático e rápido para encontrar todas as saídas. Porque a violência contra a mulher é muito complexa e ela se dá de diferentes formas. E nós precisamos ter um único lugar para encontrar todos os caminhos e ferramentas possíveis. Então, o Mulher.Rio é justamente para isso. Perfeito, muito bom. Enquanto eu estava estudando Mulher.Rio, eu acho que eu sintetizaria em 2 pontos que eu acho cruciais, que dizem respeito à informação. Então, a gente provê informação no sentido de isso que eu estou passando é uma violência, né? Porque eu acho que vocês deram conta de cobrir algumas violências não tão óbvias. E a segunda é o que eu faço a partir desse diagnóstico, dessa contextualização, né? Eu queria ouvir de vocês, Duda e João, como foi esse processo para a construção? Há quanto tempo vocês estão construindo Mulher.Rio?
Então, até para começar a te responder, eu queria convidar vocês, se vocês estiverem com o celular aberto, só digitar mulher.rio na URL. E aí, a gente vai falar sobre isso provavelmente para frente. A ideia é que seja no formato de aplicativo, mas de fácil acesso, que não precise download. Então, está convidado quem quiser digitar mulher.rio na URL do Google Chrome, do Safari, do celular que tiver. Facilita até para vocês entenderem do que a gente está falando. Esse processo da gente entender como a gente construiria esse aplicativo surge um pouco... Eu até vou lembrar historicamente como foi. A gente estava numa conversa com a Joyce na sala para falar um pouco sobre integração de dados de mulheres que sofriam violência. E aí a gente trouxe um caso de uma amiga e falou, cara, mas eu não sabia o que falar para essa amiga. E aí a gente começou a tentar entender, e aí a gente entra no site, e esse site leva para aquela página, e você abre, e aí você tenta entender o que é o centro, e demora para a gente chegar nessa solução. E eu estou falando de pessoas que trabalham no governo, que sabem os centros que existem. E aí a Joyce falou, vocês não têm ideia de quantas mensagens eu recebo, porque alguém conhecido meu sofreu uma violência, alguma mulher, e perguntando o que eu faço. E é muito ruim que isso seja personalizado em mim. Eu ser a pessoa que forneço a informação estruturada. Então a conversa surge daí. Não pode ser você. A mulher tem que acessar isso rápido. E aí, o segundo ponto foi, mas ela não sabe o que ela está passando e nem sempre é a mulher. E aí surge a ideia de vamos fazer para a mulher e para uma possível amiga que esteja procurando ajuda. Então, a Civitas ela surge há 7 meses, eu acho que a gente está há uns 4, 5 meses desenvolvendo o aplicativo. Mas o processo de construção surgiu de uma demanda muito pessoal também, de sermos nós o porta-voz da demanda, o que começa a ser um problema. Quando as pessoas precisam mandar uma mensagem para um gestor, e a pessoa que não conhece um gestor público, e a pessoa que não conhece uma pessoa que está na agenda, que está na pauta. Então a tecnologia ela tem que servir para isso, ela tem que servir para facilitar. E hoje a estrutura que a gente tinha de site, a estrutura que a gente tinha de integração desse serviço público, então pensa bem, muitas vezes quando a mulher ela sofre violência, e aí a Joyce pode falar muito melhor que eu sobre isso, ela pode procurar ou uma delegacia, que é do governo do estado, ou um serviço de saúde, que é da prefeitura, mas é de outra secretaria, ou um serviço da Secretaria da Mulher. E aí, às vezes, ela tem que entrar em 3 sites diferentes para descobrir o que fazer. E aí, isso era um problema. A gente tentou quebrar esses muros. Então, a ideia do aplicativo ele surge para quebrar esses muros, mas ser muito intuitivo, ser rápido, de um acesso fácil para a mulher. Acho que o João pode falar também um pouco do processo tecnológico também disso, né? Sim, gostaria de ouvir também. Bom, acho que a primeira coisa que a gente percebe naturalmente é que a maioria das pessoas que vão entrar ou estão numa situação dessa, em geral, usam seu celular. E, em geral, não tem internet no celular. Muitas vezes, as pessoas mais carentes, inclusive, da cidade, trocam de número recorrentemente, porque a cada 3 meses o chip vence, se você não recarrega, etc. Então, tem que ser alguma coisa muito fácil de entrar e muito barata. Então, em vez de fazer um aplicativo, a gente fez um portal na web que é feito para o celular. A primeira parte é essa. E aí, no uso que a gente teve, inclusive, a gente percebe que 90% das pessoas entraram pelo celular, o que faz sentido, a obviedade é de fato valida óbvia. a hipótese, né? Valida a hipótese de vocês. E depois tem todo um trabalho de experiência do usuário, que é mais importante até do que o trabalho de desenvolvimento tecnológico da aplicação. Então essa versão que vocês estão vendo, que foi para a rua, na real é a 3ª versão. Que a gente fez uma versão com a experiência mais interna das mulheres que estavam na equipe. Daí a gente foi falar com as mulheres da Secretaria de Saúde, inclusive. Da mulher, desculpa. Que elas tinham outras experiências. E finalmente a gente foi falar com algumas mulheres que sofreram violência e estão sendo acolhidas pelos centros. E lá a gente foi trocando o aplicativo várias vezes. Então a cara dele mudou muitas vezes, a linguagem dele mudou muitas vezes. E tem algumas coisas interessantes desse processo de desenvolvimento, que antes a gente, muito letrado, curso universitário, a gente acha que ler mapas é muito fácil. Então a gente precisa colocar um mapa, que a pessoa vai olhar o mapa e vai entender o mapa. E todas as mulheres que a gente perguntou em Madureira queriam uma lista. Nenhuma queria mapa, porque elas já meio que sabem como chegar, elas já sabem onde que ficam as coisas, mas elas queriam só saber a lista de onde estava mais perto, o que estava aberto, o que estava fechado. E outras coisas também que a gente foi percebendo, que a Joyce acho que bateu muito no ponto de que a linguagem tem que ser muito fácil, muito acolhedora, foi não só mostrar... Vocês entram no aplicativo, tem ali um menu
de violência, né? Ruim de falar isso, mas quais são as opções de possíveis violências pode estar sofrendo, sentimentos, etc. E uma coisa que a gente foi entendendo nas experiências foi que elas não queriam só a violência em si, tipo, você vai ser manipulada, humilhada, etc., mas também a consequência disso. Tipo, isso resulta em medo, o que você está sentindo, insegurança, dependência emocional. Que aí você consegue, eu estou sentindo isso agora, e aí... Eu acho que é todo esse caminho de se aproximar do que a pessoa está sentindo e entregar para ela onde que ela tem que ir, ao invés de onde que eu tenho que ir, porque eu estou sentindo isso. Acho que é o contrário. Né? Sim. Muito bom. Você quer falar? Pode ser, meu microfone está um pouco baixo. Validando o que o João falou, eu acho que até para quem não está com acesso ao aplicativo, explicar como é o caminho dele, né? Ele entra numa página, a mulher entra numa página inicial e ela faz a pergunta: eu quero ajuda, eu quero ajudar alguém ou eu preciso de ajuda exatamente agora? Então, porque a gente sabe que o fluxo é diferente. Se for uma emergência, precisa chegar uma viatura, uma ambulância na casa dessa mulher. Então, ela tem um botão de emergência lá, que também foi muito discutido, ou SAMU. E uma próxima página, ela responde, aí foi o que o João chamou, que é bem ruim, mas também é necessário. E aí essa é a questão da segurança, ela é uma agenda dura, né? Ela responde no menu, assim, o que é que você está sentindo? Digamos que ela marcou que ela quer ajuda. Então, eu estou sentindo medo, eu tive meus documentos apreendidos. E isso foi uma experiência que o nosso UX, eu acho, ele viu no New York Times, de que muitas vezes, quando a gente fala diretamente, você sente violência patrimonial, ela nem entende o que é isso, ela nem se enquadra, porque uma coisa é você dizer, eu sinto isso. Isso aí, eu acho que a Joyce pode falar muito melhor que eu sobre isso. E aí, outra coisa é dizer, olha, sua violência é tal. Parecia uma linguagem que não cabia ali. E aí, depois que ela entra nessa página, ela responde o que ela sente ou o que uma amiga está sentindo, ela vai para uma terceira página, que aí, quando o João fala que o mapa seria mais intuitivo, nossa cabeça de quem pega muito Uber, simples, respondeu isso, o lugar que você vai é aquele, onde você está, caminho direto para o lugar, como você chega lá o mais rápido possível. Só que nossa experiência foi com mulheres mais velhas, mulheres que estavam sendo atendidas no centro e elas queriam uma lista. Então a gente inverteu a ordem, mas só para desenhar um pouco, para ficar claro quem está ouvindo como funciona o fluxo. Isso do sentimento, que é o ponto muito levantado agora nessa reflexão coletiva, eu acho que para os gestores públicos aqui também presentes, né, representantes políticos, enfim, lideranças no geral, é de o quanto que a sociedade quer que a gente perceba a sensação dela. Né? Então, colocar essas frases a partir desse sentimento, a gente observou que é o fundamental, porque não adianta você trazer a afirmação, você está passando por essa violência. Você tem que acolher a cidadã ou cidadão, para que ele possa ali, na verdade, ser o autor da certeza. Então, a gente traz ali muito essa inversão, vamos dizer, do caminho, porque enquanto Estado, enquanto governo, a gente sempre quer ser o dono da verdade. E ali a gente trouxe a verdade para a usuária. A sua verdade, que na verdade está valendo, e ali você vai encontrar uma eventual resposta que você vai escolher também. Então, acho que isso também foi um trunfo, né, que a gente encontrou. E muito importante isso que o João trouxe, que foi de fato minha maior briga, junto com a minha equipe, inclusive também, que é a linguagem. Se você não traz frases rápidas, pontuais, onde, como eu sempre trago, se uma criança de 8, 9 anos de idade, que está começando a ler e escrever, não entender, a gente está falhando. Então, precisa ser uma leitura muito prática, inclusive para um próprio pré-adolescente. Porque se ele conseguir entender, se ela conseguir compreender, tenho certeza que a maioria dos outros adultos também vão ter ali a sacada. Então, a nossa linguagem tentou ser o mais prático. Apesar do tema da violência contra a mulher ser muito técnico, a gente tentou facilitar nos limites que conseguimos e eu acho que o resultado foi bem legal. Até porque, enfim, nas experiências que eles fizeram no território, essas mulheres entenderam. E a maioria são mulheres que estão ali, seja no ensino fundamental, mulheres, enfim, 40 a mais, que não concluíram ensino médio, ensino fundamental, estão numa situação de violência ou talvez tenha dúvida de estar. E elas testando, conseguiram entender. Então, acho que foi o que a gente tanto buscou e, de fato, foram alguns encontros. A gente saiu algumas vezes 10, 11 horas da noite da prefeitura para encontrar o melhor caminho disso, né? Então, a gente mergulhou na criação. Não foi algo pontual,
um documento que a gente preencheu. Nós 3, mais a equipe, sentamos para dialogar, conversar, corrigir, ver a vírgula, o ponto. Então, a gente estava lá imerso na construção dessa experiência da cidadã também. Obrigada. Eu acho muito importante vocês pontuarem essa questão de versões, né? Eu acho que às vezes a gente quer lançar a solução pronta e por mais que a gente idealize uma solução pronta, na hora que a gente faz a coisa rodar, a gente descobre outras coisas. A exemplo do mapa que eu estou entendendo que vocês até identificaram no momento de teste. Eu até queria entender com vocês como funcionou esses testes em campo, como é que vocês acessaram as cidadãs? A gente fez 2 rodadas de teste, isso é importante. A primeira interna com a secretaria e a segunda com as mulheres que já usavam o equipamento das mulheres. Então, no primeiro momento, a gente testou a linguagem, só que é isso, a equipe da secretaria ela já está muito apropriada do tema, né? Então, a gente conseguiu entender algumas nuances de como aquilo estava significando. Por exemplo, teve alguns tipos de violência que a gente acrescentou aos 40 do segundo tempo, porque a gente queria separar, acho que não sei se era violência patrimônio sexual, do assédio, até porque, lembrando, o aplicativo foi lançado na vésperas do Carnaval. E aí, ele precisou ter uma adaptação aos 49 do segundo tempo, literalmente. Assim, literalmente não, né, porque não era um jogo de futebol, mas quase literalmente, porque existe um tipo de violência que é própria do Carnaval, que é esse assédio, é o passar a mão, e aí a gente precisava adaptar o aplicativo para isso. A equipe da Joyce montou uma estrutura na Sapucaí para atender mulheres. Então, essa estrutura precisava estar no aplicativo. Porque se a mulher está no carnaval, procura uma ajuda, porque, entende, o aplicativo ele é feito para ser de uso permanente. Então, ele tem todos os equipamentos permanentes. Só que aquele quiosque que está perto da mulher, no carnaval é o mais perto para ela. Então, ele precisa estar lá também. Então, foi na véspera, sexta-feira de carnaval, a equipe não dormiu 11 da noite para colocar os equipamentos e os pontos de atendimento na Sapucaí, que essa mulher, que teve muito atendimento também, que essa mulher iria procurar. Então, basicamente, a gente teve a rodada de teste interna, secretaria, entendendo que era para ajustar muito linguagens, porém, eu acho que o grande teste foi no centro, foi na casa da Casa Mulher Brasileira, carioca. O sotaque não nega, né? Na Casa da Mulher Carioca, que aí a gente pegou as usuárias e as atendentes, todo mundo estava sendo atendido e testou, e viu se estava de fácil acesso. E aí foi, eu acho que, o grande momento que a gente entendeu e redesenhou o aplicativo para ser lançado nessa primeira versão, mas já tem coisas que a gente quer melhorar, e aí é outro ponto. A gente fez algumas escolhas no caminho também, por exemplo, a gente estava pensando muito na responsividade do aplicativo, então, adaptar ao computador ou ao celular. A gente fez uma versão que ela não fica tão tosca no computador, mas a gente preferiu deixar ela muito redonda para o celular. E quando a gente viu o resultado nos analíticos de uso, 98% era celular. Então, a gente queria realmente fazer aquela mulher que está no caminho para casa usar o telefone para acessar o aplicativo. Então, os testes eles foram assim, mas eles são constantes. A gente tem uma hora que você tem que dizer, chega, essa é a versão 1, vamos lançar, porque senão a gente vai ficar ali vendo tudo, a cor, o contraste, mas foram muito importantes. Tem uma frase do Picasso que eu costumo falar, que é: um artista nunca termina uma obra, ele abandona, né? Então tem um momento que a gente tem que largar, porque senão a gente vai ficar fazendo, deixando na casinha ali até o infinito. Eu quero ouvir um pouquinho de resultados, mas antes disso eu queria saber mais da estratégia de lançamento. Então, acho que é importante vocês falarem, né, que vocês fizeram esse lançamento relacionado ao Carnaval, e eu acho que é um momento super importante, é uma janela de oportunidade necessária. Joyce, você quer falar mais sobre como foi? Se vocês acessaram outros canais, divulgarem outros canais também? Legal. Na cidade do Rio, obviamente, Carnaval é o nosso momento, né? Então, a gente aproveitou literalmente essa oportunidade. Nós já temos uma campanha chamada Carnaval Mais Seguro para as Mulheres, onde nós realizamos atendimento e ações, né, de conscientização por toda a cidade. E isso para a gente já acontecia, já tínhamos uma estratégia montada nos últimos anos. E aí o grande trunfo foi, beleza, como a gente então faz o Mulher.Rio ser conhecido muito rápido? Porque a gente também que é de governo, a gente acha que o grande lançamento é botar no jornal e pronto, acabou. Não, a gente precisa transformar aquilo no dia a dia do cidadão e da cidadã. Então, para a gente, na cidade, o Carnaval foi o momento
de vivência, né, desses cidadãs e das cidadãs e cidadãos. Então, a gente colocou na nossa comunicação dessa grande campanha com um grande destaque. Então, no Carnaval Mais Seguro para as Mulheres, acesse www.mulher.rio, é importante falar isso também. Porque de imediato, né, a Duda e o João colocaram, Joyce, time, vamos colocar apenas mulher.rio. E eu falei, será que todo mundo vai entender que mulher.rio é um site? O que eu fiz? Mãe, o que você entende com mulher.rio? E aí eu pedi para minha equipe ligar para todas as mães, né? Enfim, a minha equipe também, as mulheres, né, especialmente 50, 60 a mais, e a gente percebeu que elas não entenderam que mulher.rio era um site. Então a gente teve a necessidade de, na comunicação visual e digital, introduzir www.mulher.rio. Né? Então, a primeira edição, por exemplo, da comunicação do Carnaval era só Mulher.rio. E quando a gente lança também, internamente a gente observou que parte da equipe, que era mais velha, não compreendeu que era um site e que você deveria escrever ou acessar aquele site. Então, acho que mais um ponto aí de teste, né, que a gente precisa sempre colocar. E ali no Carnaval, a gente colocou esse site muito exposto, muito disseminado, né? A gente fez uma parceria com a Liesa, que é a Liga das Campeãs de todo o Carnaval da cidade. Então, a gente colocou nos camarotes, a gente colocou nos banheiros da cidade, tanto os químicos como os da Sapucaí. A gente colocou, por exemplo, fizemos uma parceria com a L'Oréal, que patrocinou parte da campanha, onde a gente esteve em vários blocos da cidade. Ou seja, a gente mergulhou no município inteiro e as pessoas entenderam que elas deveriam acessar esse tal Mulher.rio para pedir ajuda ou auxiliar uma mulher. Então, acho que a minha sugestão aqui nessa estratégia de comunicação é não só lance. Lançar por lançar não adianta nada no serviço público. É criar um ambiente favorável para que esse cidadão e essa cidadã consiga realmente entender que aquilo é importante. Porque eu acho que, às vezes, nas vésperas, né, no sentimento de, ai, meu Deus, preciso estar na mídia, às vezes a gente acaba lançando coisas que não necessariamente, né, a população vai entender que é importante. Então, minha sugestão é aproveite os grandes momentos festivos, os ambientes, as oportunidades para os grandes lançamentos, especialmente de serviços como esse, que é de serviço para o usuário. Né? Então, acho que é para trazer para vocês uma motivação, mas também que foi um ambiente propício, que estava na cidade inteira, e os acessos mostraram isso. Mas, para além disso, um outro ponto que eu acho que é importante também de sugestão para os gestores e lideranças aqui de pautas que possam estar presentes, que é, nós precisamos ser os principais usuários. Então, assim, eu sempre estou divulgando e cada vez mais eles dois, inclusive, pedem. Joyce, dá uma divulgada aí nas redes sociais? Então, na minha rede, no WhatsApp, na minha equipe mesmo, divulgar também no dia a dia, para que a gente não esqueça que o produto é nosso e que se a gente não for o grande disseminador, quem vai ser? Né? Então, acho que também é uma corresponsabilidade de existir o produto, de ter o lançamento, mas de se transformar algo orgânico do nosso dia a dia também, enquanto governo, enquanto, né, os criadores, vamos dizer assim, do produto. Perfeito. Aproveitando, então a gente já tem aí um lançamento no pré-carnaval, né? Eu vi o vídeo no Instagram do dia 25 de fevereiro, se eu não me engano, não sei se foi o dia oficial do lançamento. Como é que a gente está de resultados até agora? Gostaria de ouvir vocês dois, João. Deixar para João dar essa notícia, mas assim, eu vou dar um spoiler de que ela foi muito melhor do que a gente imaginava. E pegando um gancho da Joyce, e aí uma coisa que a gente vem batendo na tecla com ela assim, Joyce, fala. Vai falar de, sei lá, vai falar que vai lançar uma sala nova e tem o Mulher.rio. Coloca no fim de todas as tuas falas, porque essa mulher ela tem um potencial de comunicação que a gente vê, o momento que ela fala, a gente sobe 800 acessos. Assim, quase simultâneos da fala dela. Então, é surreal. Quanto a gente reproduzir na fala, é uma preocupação que a gente tinha, que quando você associa também ao carnaval, o ônus acabou o carnaval, acabou o aplicativo? Não, acabou o aplicativo. Então, qualquer agenda olha, tô aqui nessa praça aí, mulher, se estiver sofrendo violência, mulher.rio. E isso faz... É isso, a mulher sai do ônibus, tem escrito, acesse o mulher.rio. Mas aí deixa que o João dá essa notícia boa aí pra gente. Assim, é sempre complicado falar porque não necessariamente a notícia é boa, né? É verdade, verdade. Tem algumas coisas que você faz no governo que você não queria fazer, né? Você queria... É um aplicativo que eu quero que acabe mais rápido o número de acesso. Mas, enfim, nesse tempo, foram
4.500 acessos, o que não parece muita coisa em perspectiva à população do Rio de Janeiro, mas foram 4.500 mulheres sofrendo um assédio, uma violência, é muita gente. E a página de equipamentos é a página mais acessada, é a página que as mulheres ficaram mais tempo, quase 1 minuto, buscando, etc. Então, e tem outra coisa interessante aqui, que o tempo médio de uso não é muito alto para um site governamental, que pode parecer ruim, mas normalmente pode ser bom também, que quer dizer que você rapidamente achou o que você queria, e talvez o tempo médio ser alto nas páginas governamentais, porque elas são ruins, né, em geral. Então, foi um lançamento bom, e aqui olhando para os gráficos, assim, teve picos grandes, mas mesmo quando a gente não está divulgando, tem 100, 150 acessos diários naturalmente. O que também não é uma boa notícia para o Rio de Janeiro, mas é uma boa notícia para o aplicativo, que agora a gente está conseguindo fazer com que alguém mais rapidamente saiba onde ser atendido. E o próximo passo que a gente vai fazer é começar a entender que mulheres de fato chegaram nos equipamentos da Secretaria da Mulher a partir desse aplicativo, para ver qual que é a taxa de conversão, etc. Mas ela também serve para as mulheres que vão ser atendidas pelo Estado e outros equipamentos da cidade, não só os equipamentos da Secretaria da Mulher, né? Enfim, eu acho que está sendo um sucesso, como a Joyce falou, a gente acabou de lançar, acho que vão ser muitos outros relançamentos ao longo desses anos. E a Prefeitura também está passando por uma grande reorganização na área de comunicação digital, e a gente espera que qualquer canal da Prefeitura que você entre e você fale: estou sofrendo alguma violência, estou sendo assediada, você consiga cair nesse fluxo via WhatsApp e outros meios, para você conseguir também ser atendido, né? Porque se for pensar no nível estratégico do governo, a gente tem que fazer um aplicativo para a mulher, já é uma falência na comunicação digital do governo, né? Deveria ser a pessoa falar, sofreu alguma coisa, já falar com a prefeitura e a prefeitura resolver para ela, independente do tipo de violência, independente do que for. Mas, enfim, estamos na batalha e acho que estamos sendo bem-sucedidos até agora. Só fazer um comentário qualitativo sobre o resultado. A gente tinha muita preocupação porque ele não é um aplicativo de uso aberto, não é qualquer mulher que entra lá. Ela precisa estar passando por violência, ela precisa estar com uma amiga que está passando violência, então ela tem um público muito nichado, né? Então, é um número triste, obviamente, mas é um número que impressionou. Você ter sempre, independente da Joyce estar falando ou não, 100 pessoas ali usando, é muita coisa. É muitas mulheres que estão procurando essa ajuda o tempo inteiro. Então, mostra que era necessário. Para a gente é uma notícia boa de que a gente conseguiu fazer um produto que responde a uma demanda. E, obviamente, é uma notícia ruim, porque mostra como essa demanda ainda é muito viva. Quem trabalha com segurança pública, acho que talvez seja a pauta mais ingrata, porque é sempre agendas que são difíceis. Mas só dessa especificidade de ser um público que precisa estar passando por algo para acessar. E acho que tem uma coisa, somando aqui, você falou dessa taxa das pessoas ficarem pouco tempo no site, eu acho que tem uma situação que talvez influencie, que é o contexto, né? Eventualmente são pessoas que estão sujeitas a um controle dos próprios devices, né? Então, às vezes é uma pessoa que precisa acessar rapidamente mesmo por conta de um contexto, né? Não é só a navegação que está intuitiva, mas também ela precisa resolver isso rápido. E eu acho que outro acerto de vocês em colocar uma plataforma web e não um aplicativo, é que o aplicativo, como você bem mencionou, Duda, ele é muito nichado. E ele poderia... Então, a gente começa esse dia com o painel. Acho que não é nesse palco, gente. Me fiquei confusa, pensei, será que meu celular está falando? Ele nunca fez isso. Mas ele não ser um aplicativo porque a pessoa não quer deixar rastros, né? Então é interessante ela acessar via mobile, porque, né, na internet, porque ela não deixa rastros de que ela baixou um aplicativo, sei lá, isso fica visível, né? Você mencionou, João, já um pouco de visão de futuro, vocês querem já estratificar quem são essas usuárias do portal. Eu queria ouvir vocês duas, Duda e Joyce, qual é a visão de futuro de vocês para o Mulher.Rio? E eu queria perguntar uma coisa específica para você, Joyce. Tem um indicador importante que você mencionou no começo, vocês falaram no começo da conversa, que você tinha que responder muitas pessoas sobre o que fazer. Como é que está isso hoje em dia? Vamos lá, minha visão de futuro eu acho que é se tornar algo orgânico,
na cidade. E eu acho que na minha parte, enquanto gestora e alguém viciada em comunicação também, em política pública, é de como a gente continua naturalizando no nosso serviço. Né? Qual foi a segunda pergunta mesmo? Desculpa. Essas perguntas, se as pessoas continuam me perguntando, né, de alguma forma. Cara, sim, né? As pessoas, elas acham que eu vou de imediato resolver, enfim. Obviamente, aquela violência... Eu recebo ligação, gente, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, 2, qualquer horário, né? Diferentes pessoas na cidade. Natal, Ano Novo, Páscoa, feriado, enfim. Então, para mim, já é uma coisa normal. São 5 anos da minha vida, né? Que, de fato, é natural, querendo ou não, infelizmente, que as pessoas me procurem em qualquer horário para solicitar algum tipo de informação vinculada à violência. E até um adendo, não necessariamente com Mulher.Rio, mas trazer, né, o quanto que, por exemplo, as minhas redes sociais privadas acabaram sendo lugar de portal também de informação. Então, a gente tem muitos casos de violência onde as mulheres no direct, seja do WhatsApp, que a gente tem um WhatsApp aberto, seja do Instagram, Facebook, etc., onde elas pedem ajuda e a gente tem uma equipe só para responder esses casos nas redes sociais. Ou seja, rede social é um instrumento também, né, de garantia de direitos para os cidadãos. E eu acho que enquanto secretária e tendo esse instrumento, já estou fazendo teste. Ou seja, quando vem algum amigo, alguma pessoa, fala, Joyce, pô, minha vizinha passou por tal coisa, o que eu faço? Eu falo, acessa aqui o Mulher.Rio e tá dando certo. Então, assim, a pessoa fala, cara, consegui, passei para fulana, ela conseguiu acessar o lugar mais perto dela, obrigada. É claro que às vezes tem alguns casos mais desafiadores, como tentativa de feminicídio, que obviamente, né, eu vou ali já entrar de fato para conseguir resolver, mas essas violências mais do dia a dia, infelizmente, mas que a gente consegue resolver junto à equipe de imediato, né? Eu já estou indicando Mulher.Rio e eu estou vendo que as pessoas não estão voltando a me perguntar. Elas já estão resolvendo e só dizem, Joyce, deu certo. Então, eu mesmo estou fazendo isso como autoteste, né? Evitando de trazer tantas informações e pedindo para esses parceiros, amigos, enfim, pessoas do meu cotidiano e das redes sociais, né, conseguirem achar a resposta naquilo que a gente criou. Então, acho que a minha visão de futuro é que cada vez menos as pessoas pessoalizem, né, na minha pessoa ou na minha equipe a solução, porque a gente sabe que ainda é muito pessoal o serviço público, mas que elas cada vez mais entendam que elas podem ser as próprias, né, multiplicadoras da informação e elas encontram ali de imediato. E a equipe vai conseguir atender ali elas também. Então, acho que minha visão de futuro é muito nesse lugar mesmo de desejo, né, do que eu espero que a gente alcance. E eu acho que o papel deles é pensar em como a gente avança na tecnologia. Estou como o João, né, sendo uma máquina de realizações. Mas concordo com a Joyce, eu entendo a Mulher.Rio no futuro como sendo um grande integrador e facilitador de acesso a serviços de segurança. E aí eu vou falar uma dor, uma sensação que eu tenho há muitos anos, né? Eu trabalho com 10 anos de segurança pública e eu sinto que as pessoas não entendem como funciona um processo de crime, de violência como um todo. O que eu faço? E eu acho que o Mulher.Rio pode ser esse caminho para ajudar. Existe um trabalho por trás da elaboração do Mulher.Rio, que é um trabalho que ele é chato, mas ele é extremamente necessário, que é desenhar os fluxos. É você sentar com cada caso de violência e dizer, tá bom, a mulher sofreu isso e aí ela procura quem, quando. Aí eu vou dar só um exemplo. Uma mulher que sofre uma violência sexual, aprendi com a Joyce, ela precisa procurar o serviço de saúde, porque a primeira coisa que ela precisa fazer é fazer exames. Depois ela vai, talvez, para um centro de atendimento ou para uma delegacia. Mas a delegacia, ela não é restritiva, você não precisa estar na delegacia para ser atendida no centro. E aí, esse trabalho é um trabalho de quadro branco. É sentar lá e desenhar como que é que tem que ser feito. E quando a gente não tem dimensão disso enquanto sociedade, a gente perde muitos direitos, a gente perde muitos caminhos. Então, esse legado, existe um legado por trás do aplicativo, que aí quando o João fala, no futuro o WhatsApp já fazer isso, meio caminho já está andando, porque a gente já desenhou o fluxo do que tem que ser feito, que é um trabalho de que para o robô do WhatsApp te responder o que você está fazendo e as perguntas certas, ele precisa entender cada caso que pode acontecer e qual o caminho que tem que ser seguido. Então, teve um trabalho muito árduo com a equipe da Joyce de desenhar
cada etapa desse fluxo. Como eu trabalho com segurança pública há muitos anos também, muita gente às vezes pergunta para mim assim, cara, mas ele foi preso na delegacia, ele já está condenado ou não está condenado? Assim, existe um desentendimento de como funciona o caso da segurança, um problema, o crime, e o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a pessoa, e principalmente numa área como a da violência contra a mulher, porque muitas vezes a mulher está denunciando um filho, um pai. Então, às vezes, a delegacia é a última coisa que ela quer fazer. Então, às vezes, tem que voltar para a Joyce e falar assim, Joyce, e se ela não quiser ir para a delegacia? E aí a Joyce dizia, tudo bem, então ela pode ir para A, para B. Então, uma resposta ali, ela ramifica em 10, 15 possibilidades. Isso para desenhar dá um trabalhão, mas pronto, facilita bastante. Então, esse aplicativo tem uma visão de futuro meio prática dele, de ele se consolidar na cidade como um caminho, mas tem uma visão de futuro que aí eu vou na linha do que João respondeu, dele ser subsídio para a gente ter um portal cada vez mais unificado de informações na prefeitura. Que aí, quando ela perguntar uma coisa, ela já associar isso até com a escola que ela está trabalhando, com tudo, se uma criança falta à escola, a mãe está na violência, como a criança pode ajudar na busca de ajuda. Então, esses desenhos institucionais que a gente precisa fazer cada vez mais, que é profissionalizar mesmo, institucionalizar os caminhos, despessoalizar. Eu entendo, eu tenho uma visão de futuro do aplicativo ser um expoente disso. Assim. Quando a Joyce fala que ela indica o site, isso é muito bom, porque ela poderia indicar ela. Fui eu que resolvi seu problema. Mas não, é o site que está resolvendo, é o Mulher.Rio. E a gente faz com que, mudando o ciclo de gestões, isso permaneça. Então, eu acho que essa é a minha maior visão de futuro. Gente, queria agradecer. Eu reservei um tempinho para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, compartilhar, mas queria agradecer desde já a participação de vocês nessa mesa, eu adorei ouvir. Tem uma fala de uma amiga minha que também estuda violência de mulheres e meninas, né? Que ela trouxe, não é dela, obviamente, a frase, mas ficou muito na minha cabeça, que a mulher, ela não quer que a pessoa seja presa necessariamente, ela quer que a violência pare, né? Então, tem situações que, de fato, a gente tem que orientar a cidadã, o cidadão, para outros equipamentos, né? A lidar com isso, de contornar de alguma forma dentro do que ele consegue lidar naquele momento, né? Eu acho isso super importante. Mas, enfim, queria abrir para vocês, gente. Vocês têm alguma dúvida? Opa, temos duas aqui. Vou levantar... a gente tem o Augusto Henriques, que está indo aí com o nosso microfone. Fala bem pertinho. Olá, bom dia ou boa tarde, eu não sei que horas são. Mas eu queria saber um pouquinho sobre a integração desse site que vocês estão falando, do Mulher.Rio, com o mapa da mulher carioca. Né? Quando a Joyce entrou no palco, eu já lembrei, né, do rosto Conhece dela. mesmo a gente. Sim, conheço. Aí eu queria saber um pouquinho dessa integração, como que vocês entendem o território, né? Como que essa população, essas mulheres estão distribuídas no território. Só para contextualizar, gente, a gente tem um produto chamado Mapa da Mulher Carioca, que é... Será comigo? Alô? Teste. Estão ouvindo alguma coisa aí? Tem dupla voz, né? E nem feliz sem lideranças. Pegou o sinal. Voltou. E aí, o Mapa da Mulher Carioca é um instrumento de gestão muito importante na nossa Secretaria Municipal de Mulheres. Em 2021, quando eu me torno secretária, a recriação da secretaria, a convite do prefeito Eduardo Paes, a gente criou um instrumento de dados no recorte de gênero, raça e território. E esse instrumento, para a gente, é a nossa bússola, literalmente, né, até os dias atuais. Anualmente, nós atualizamos esses dados. Um ponto fundamental para trazer é o seguinte: esses dados são consolidados com toda a prefeitura. Ou seja, nós analisamos a violência contra a mulher e eventuais questões de gênero na saúde, educação, assistência, Secretaria de Transporte e assim por diante. Então, em cada capítulo do nosso Mapa da Mulher Carioca, vem uma análise sobre a vivência da mulher na cidade do Rio de Janeiro com esses recortes temáticos, especialmente a centralidade do gênero. A partir disso, né, esse Mapa da Mulher Carioca não tem um vínculo direto com o Mulher.Rio, mas só que ele traz para a gente o subsídio da tomada de decisão onde devemos ou não implementar equipamentos de atendimento à violência contra a mulher ou de qualificação. Nós começamos a história da Secretaria da Mulher apenas com 3 locais de atendimento, numa cidade de quase 4 milhões de mulheres, ou seja,
impossível de atender todas. E atualmente nós temos basicamente quase 30 locais de atendimentos na cidade em 4 anos de gestão, e a nossa expectativa é ampliar ainda mais nesses próximos 4 anos. Então, por exemplo, segunda-feira eu vou estar inaugurando o local na região do Catete, Flamengo, que é a zona sul do Rio de Janeiro, que apesar do feminicídio ser muito baixo, a violência patrimonial é muito alta. Então, cada região da cidade, a violência contra a mulher se manifesta de forma completamente diferente. A gente priorizou, né, eu chamo que é a Avenida Brasil do feminicídio, que infelizmente nós temos, que é a região de Malinha, do qual o feminicídio é muito agravada na cidade, e lá que nós priorizamos a criação dos equipamentos emergenciais, e agora nós estamos chegando nos outros cantos da cidade, que são as demais violências, que também são fundamentais, que também são importantes, mas enquanto gestante precisa fazer uma escolha. E o Mapa da Mulher é essa nossa bússola, que ali traz, né, as informações para, enfim, onde está o serviço que o Mulher.Rio vai gerar e vai guiar, e convido quem aqui é pesquisadora de gênero, ou, enfim, ou tem interesse também em se aprofundar. Agora a gente está fazendo mais um complemento do mapa, que é a autoanálise das nossas próprias políticas públicas. Então, para além de tudo, de dados no geral, é também o que a gente está fazendo, e a gente traz ali uma reflexão bem legal também do Mapa da Mulher, enfim, e anual, está aí para todo mundo ver e acessar também. Um complemento, quando a gente foi fazer o Mulher.Rio, a gente perguntou para a Joyce se queria colher informação para o mapa. E foi uma escolha não fazer, para ele ser mais anonimizado possível. Para a mulher não se sentir constrangida de botar nenhuma informação, que inclusive várias não procuram alguns serviços porque precisam se identificar. Então a gente... Exato. Então a gente optou por fazer de uma forma mais anônima, por isso que não tem essa integração direta. Mas foi uma escolha assim no começo. E aí, vamos coletar dado? Não, não vamos, então vamos seguir. Obrigada. Primeiro, parabéns para a gente que trabalha na pauta. Dá até um quentinho no coração assistir um painel como esse. Eu cheguei, acho que já tinha acontecido uma primeira explanação, então pode ser que já tenha sido falado, mas é possível replicar em outros municípios? Existe um caminho, uma direção para isso, para replicar? Alô? Então, tudo que a gente faz na tecnologia da prefeitura, a maior parte das coisas é open source. O código aberto. Então é só você entrar no GitHub/prefeitura e você pode copiar, colar, mudar o nome da prefeitura e fazer o seu. Mas também, assim, acho que entra em contato com a gente ajuda, com a experiência que a gente já teve, a guiar e adaptar o que você tem na sua realidade. A gente tem documentação de código e de etapas também, etapas necessárias. Então, o que é que a gente fez? As reuniões, o que foi preciso, tudo isso é disponível. A gente tem... Isso é uma política que é bem clara para a gente, que é deixar o mais aberto possível. Então, não só o GitHub, mas também documentação do processo de construção. Isso é muito importante. Alô? Alô, só uma brincadeira à parte, né, para além de ter o código aberto e tudo mais, que é a parte do João e da Duda, é uma coisa que o nosso prefeito tem muita preocupação, que é o Rio de Janeiro ser um hub, né, de tanta tecnologia, mas de políticas públicas em geral. Então, tudo que a gente faz, o prefeito sempre estimula muito da gente poder, registrar, e 2, replicar, né? Então, já é uma preocupação muito natural da gente, enquanto secretariado, enquanto toda a prefeitura também, vamos trazer isso, vamos trazer esse exemplo para que outros municípios também possam replicar, né? Então, para a gente é muito natural já pensar a partir desse viés, né? De você criou, está aplicado na cidade, mas só que outras cidades devem e podem querer, né, replicar. Então, por exemplo, na minha secretaria, não apenas o Mulher.Rio,
mas a maioria das políticas públicas, a gente registra tudo muito bem, porque a cada 15 dias eu recebo alguém do Brasil inteiro, né? Então, lá acaba que se tornou um ambiente de recepção de secretárias ou coordenadoras do Brasil na pauta de mulheres para poder entender como funcionam os fluxos e, é óbvio, né, criar nos seus municípios ou estados também. E outros lugares do mundo também sempre visitam. Então, é uma cultura. Eu acho que, para além do código aberto, para além do fluxo, né, acho que é um âmbito cultural que o nosso prefeito estimula muito também para a gente. Acho que só fazendo um adendo, é legal essa documentação de processo, porque muitas vezes a gente passa por questões de territorialização dessa política pública, né? Então, para reproduzir, pegar o código já é uma grande aceleração, mas entender como vai se comportar no próprio município, acho que é bom saber. Acho que a gente está com mais uma pergunta. Mais duas. Bom dia. Primeiro, quero parabenizar vocês. Quer usar a minha? Tá. Som. Oh, voltou. Oscilando. Alô? Agora vai. Eu vim para cá com esse questionamento. Como é que eu posso conectar as informações para as mulheres na minha cidade? Porque a gente sofre tem a mesma dificuldade das informações estarem perdidas e aí a gente não facilita. Então, assim, obrigada porque vocês já tiraram uma dúvida e com certeza terão mais um fruto em Cubatão, que é a cidade onde eu sou secretária, porque a gente vai levar essa ideia para lá. Muito obrigada por isso. E eu queria só fugir um pouquinho da tecnologia e entender como é que funciona o fluxo para vocês, se realmente funciona a conexão com a saúde, com os departamentos de polícia, para que a mulher ela possa realmente ser atendida. O fluxo ele funciona mesmo e como que vocês conseguiram esse avanço, porque é uma dificuldade que a gente tem também. Não está perfeito, eu estou longe de, romantizar o processo, mas no âmbito da Prefeitura do Rio de Janeiro, o fluxo tem funcionado cada vez melhor. Esse é um trabalho desde 2021 que a gente tem feito, do crescimento da secretaria, então da secretaria ser reconhecida enquanto algo relevante na própria prefeitura e do próprio secretariado ver a relevância na pauta. Então foi um trabalho ali de dupla jornada também, de duplo caminho, que a gente fez junto ao prefeito e o corpo do secretariado. 2, então no âmbito da saúde, a maioria dos centros hospitalares e outros órgãos da Prefeitura do Rio, importante trazer esse recorte, que é muito grande a rede municipal de saúde, tem justamente o conhecimento sobre o nosso trabalho e o levar essa mulher ou nos acionar a partir do caso da violência. A parte boa é que a gente está bem distribuída na cidade. Então, a nossa rede local funciona muito bem. Então, ali a gente tem, por exemplo, uma Casa da Mulher Carioca, que são nossos maiores centros, espalhados por toda a cidade. E ali a nossa própria casa se torna referência de toda a rede municipal local. Da assistência, educação, da Guarda Municipal, que tem a Patrulha Maria da Penha, de todos os serviços municipais e também, às vezes, dos outros governos também que estão ali circulando. Então, a gente dá muita autonomia para a nossa rede territorial funcionar e também a gente estimula. Então, a gente faz muitos seminários territoriais junto à rede, para estudo de caso e para resolução de problemas também. Então, é uma forma que a gente conseguiu ser conhecida, mas, é claro, de fazer funcionar a rede. Eu sempre digo que a maior tática de fazer a rede funcionar, muitas das vezes não é de cima para baixo, é de baixo para cima total. Então, como que a assistente social do CRAS tem que conhecer também a Casa da Mulher e quanto a minha diretora da Casa da Mulher tem que visitar toda a rede. Então, quando há, por exemplo, a troca de alguma diretora, a primeira coisa que eu literalmente falo é: você vai visitar todos os equipamentos da sua região. E elas vão lá, visitam, se representam, se colocam à disposição. E, além disso, também a gente fez um trabalho que vamos até fazer agora, nesses próximos 2 meses, que é a entrega de todo o nosso kit de material da Secretaria em todos os equipamentos da cidade. Então, a gente já fez essa logística, foi um grande caos, mas deu certo.
né? E a gente vai replicar agora novamente com alguns endereços atualizados, que é todo o nosso material comunicacional impresso para toda a rede municipal, educacional e assim por diante, né? Porque as pessoas precisam também do quê? De papel. Né? Apesar a rede social funcionar, site funcionar, mas o papel é o ponto ainda muito importante e a gente faz questão de entregar, é uma logística gigante, mas que faz sentido e que a gente vê que também conecta, e o carinho também com o servidor da ponta, que ele se sente ali agraciado por esse gesto, né? Vamos dizer assim. Então tem que melhorar, né? E só para encerrar minha fala, na parte das delegacias, que ainda é nosso desafio. Né? E, enfim, eu acho que o Brasil inteiro passa, o desenho das delegacias ainda é muito do machismo estrutural na veia. Né? Então, a gente aconselha, inclusive, até um ponto que a gente falou muito com o time da Duda e do João, que foi: vamos aconselhar sempre a mulher a buscar a casa da mulher ou os nossos centros? Porque lá a nossa equipe de advogada e psicólogas vão trazer os melhores instrumentos e falas para quando ela for para a delegacia, ela conseguir saber o que falar e se colocar. Porque, infelizmente, a violência nas DEANs, nas delegacias, ainda é muito grande e a gente não quer expor ela mais uma violência. Então, a gente meio que induz, né, Duda, no fluxo, a essa mulher procurar a primeira casa e o centro. Não é por ego, é por a gente saber que na delegacia, infelizmente, ela pode passar por uma outra violência e talvez desistir da ajuda. Eu esqueci de falar uma informação muito importante que eu falo da Joyce, eu lembrei. Ela tem um programa muito legal que eu tenho saída, que ela faz formação para as redes de atendimento. E quando a gente lançou a Civitas, a gente fez uma parceria com o Disque Denúncia, que é um hotline, um canal de denúncia mais conhecido do Rio de Janeiro. E é onde as pessoas sentem muito à vontade para conversar. E toda a equipe da Joyce formou todos os atendentes para saber encaminhar na rede. Então, a gente também tem esse trabalho de fazer formação com quem pode receber ou uma denúncia. Então, hoje, o Disque Denúncia do Estado do Rio de Janeiro, inclusive, se a mulher estiver no município, obviamente, já indica o Mulher.Rio, pois teve um processo de formação para isso também. Então, eu tinha esquecido de falar sobre o Disque Denúncia, mas é muito importante, porque o Disque Denúncia ele é uma rede consolidada no Rio de Janeiro. Ele era apoiado pelo governo do estado, passou um tempo sem financiamento, parou de ser 24 horas, e aí agora com a prefeitura ele volta a ser 24 horas. Ele perdia cerca de 300 ligações por mês de mulheres que ligavam para denunciar a violência doméstica. Ele retoma com a equipe sendo toda qualificada pela Secretaria da Mulher. Essa informação eu esqueci de falar, mas ela é muito importante. Tem mais uma pergunta. Acho que temos uma última pergunta aqui. O Guto tá... Guto. Aí, boa. Bom dia, parabéns pelo projeto. Eu sou carioca, mas moro no Paraná há 20 anos. Bem interessante a questão de não tornar um aplicativo. Hoje a gente sabe que a população carente muitas vezes tem celulares que você não consegue nem instalar nada, não tem espaço. Como contribuição, eu sei que, pelo que eu entendi, a ideia de vocês é agir na consequência. Então, quando você disponibiliza uma plataforma que ela é anonimizada, como sugestão, vocês poderiam pegar a geolocalização, mesmo abrindo um pouco mais o range para não identificar a casa da pessoa, mas aí vocês conseguem montar um mapa de calor para identificar se exatamente numa determinada região está ocorrendo uma incidência, reincidência de agressão, e aí começar a trabalhar a parte cultural naquela região, na causa, né? Então, por que nessa região a gente tem tanta denúncia de violência contra a mulher? Isso é uma coisa que a gente tem feito no nosso município, um município pequeno aqui no Paraná, mas identificar micro-regiões, por que naquela região tem tanta denúncia, tanta violência contra a mulher? Tá? E um outro ponto, eu fiz uma denúncia aqui para testar, né, a questão de usabilidade, muito fácil de usar. Nesses pontos, por exemplo, Clínica da Família Valéria Gomes Esteves. Então, lá, quando uma pessoa comparecer até lá, você veio por onde? Eu vim pelo Mulher.Rio. Então, você valida que aquela denúncia que foi feita não foi fake, não foi um ato de vandalismo de um terceiro mal intencionado. Tá? Parabéns pelo projeto e sucesso. Aqui. Vai tudo, pelo menos. Ali, pega ali. Alô. Agradeço os elogios. Sobre o primeiro ponto de geolocalização, depende da pessoa, da mulher, aceitar compartilhar a geolocalização dela. A gente pode até, acho que é uma ideia boa, mas acho que
Não sei se ela vai querer, de fato, ali compartilhar, talvez com uma mensagem falando que não é identificado, etc. E acho que pode adicionar ao mapa da mulher carioca essa informação, né? Sobre a segunda, de fato, a gente já está fazendo isso. O projeto, o próximo passo é a gente conseguir em todas as clínicas, todos os equipamentos de acolhimento, ter essa pergunta para a gente saber de onde que a pessoa veio. Bom, vou fechar no meu tempo certinho, como acabaram de me informar. Mas, gente, queria agradecer de novo a participação de vocês e pedir uma salva de palmas para essa nossa mesa aqui, essa equipe de peso. Muito obrigada, gente.